Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Pode Transportar. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a responsabilidade da transportadora, da sua transportadora, ao transportar a mercadoria do embarcador. A gente tem aqui o Adriano Jacometo, da Jacometo Corretora de Seguros, idealizador e patrocinador do podcast. Eu sou da Soft Center Transporte Fácil. Nós temos TMS para transportadora e também Canhoto Digital com Comprova Fácil. E o objetivo de hoje é elucidar um pouco para quem está pensando em abrir a transportadora, ou até mesmo quem está com a transportadora aberta, como que ela faz, quais são os riscos que ela está correndo, ou quais são as obrigações que ela tem que cumprir para prestar um bom serviço, para não ter algumas surpresas, tá? E para conversar com a gente sobre esse tema, né? Claro, a gente não vai aprofundar detalhadamente, mas a gente vai passar uma visão geral. Eu tô aqui com a Andreísa, da Bravo e Medina Advogados, tá? Especialista nesse tipo de situação. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Vamos lá, Bruno. Vou fazer aqui às vezes de corrigir Adreísa. E eu tô tão acostumada já a ser chamada de Andreísa que muitas vezes eu nem reparo. Mas vamos lá. Eu não gosto muito de começar me apresentando como advogada, porque eu acho que metade dos brasileiros tem medo de acordar de madrugada e tomar uma água na cozinha e encontrar um advogado ou um corretor na cozinha, né? E minha história no direito começou de uma forma bem engraçada. Eu comecei a faculdade de Direito porque eu queria ir para a área pública. Eu estagiei com juízes em gabinete, fiz estágio até em um escritório bem tradicional em Londrina. E em 2015 eu entro no BMA. Conheço, então, os meus sócios atualmente, que na época eram meus chefes. E ali eu me deparei com uma atuação muito diferente do que eu estava acostumada a ver, né? Uma atuação bastante inconformada. A gente fazia recuperação de crédito, então a gente cobrava inadimplência ali de devedores. E ali, como estagiária, eu já buscava soluções junto com eles ali, absolutamente fora do tradicional. Então, para conseguir obter informação, eu me passava por pessoa que eu não era, eu ficava embaixo de mesa ouvindo conversa para conseguir descobrir onde estava o patrimônio daquela pessoa. Já despenquei até cidade do oeste do Paraná, lá na fronteira, para seguir devedor e conseguir descobrir informação. Então, a gente sempre buscou uma atuação bastante mesmo inconformada. Com isso, eu me torno advogada, me formo, viro sócia do escritório. O escritório que vem aí uma trajetória de pouco mais de 13 anos. Pulamos nos últimos anos de 10 colaboradores para 50. Mas essa estrutura de inconformidade, ela permanece. E eu acho isso muito importante para a gente poder lidar no consultivo, né? Tirar bastante essa figura do advogado que vem aqui para falar que eu não posso fazer XYZ. E sou sócia, então, hoje do escritório, diretora do setor civil, que é responsável pelo civil consultivo, contencioso, tributário e trabalhista. Legal, até quando eu estava conversando com o André, que é seu sócio lá no escritório, né? O tema foi, inclusive, ele que sugeriu, porque ele comentou que existe muitos casos disso, né? Existe muitos casos da responsabilidade do transportador não tá claro. É esse tipo de caso que vocês atuam também? É isso que você enxerga? Isso, a gente faz a consultoria tanto para transportadoras, para evitar esses problemas de responsabilidade, que vão além do financeiro, né? Existe ali prejuízo muito comercial também, quando uma transportadora tem algum tipo de problema numa entrega. E também a gente atua com vários embarcadores, então a gente vê ali várias falhas na estruturação das transportadoras que acabam ali realmente gerando prejuízo para diversas partes ali no processo de venda, né, e transporte de mercadoria. Legal. Pra gente começar, assim, acho que a pergunta mais básica, porque vamos supor que quero simular como se eu tivesse aberto uma transportadora. E só emiti um CTF, fui contratado como embarcador, emiti um CTF, peguei a mercadoria. O que que rege, que legislação que rege, assim, o que que é implícito, porque eu só literalmente peguei um frete, vamos supor que eu passei na frente da empresa e peguei um frete. Emiti um CTF, fiz a documentação lá, né, de praxe. Que risco que eu tô correndo? O que que pode dar errado, tanto para o embarcador como para a transportadora? Porque a gente só combinou, você leva lá para mim? Ah, eu levo. Então,
Acredito que tem um monte de coisa por trás desse leva lá para mim, várias responsabilidades e riscos que a gente está correndo, que a transportadora e o embarcador estão correndo, talvez. Muitos desses riscos talvez não são nem conversados entre eles, o que vai acontecer. Então, o que rege hoje essa relação entre a transportadora e o embarcador? Só complementando a pergunta do Bruno aí, porque tem também no mercado, eu sou transportador há muito tempo, mas eu sempre trabalhei prestando serviço para outra transportadora. Então eu nunca me preocupei muito com contrato, porque eu era o subcontratado, então a responsabilidade era teoricamente de quem contrata, né? Sim. Então tem muito transportador que está nesse mercado de subcontratado e ele quer mudar também. Então entra junto com esse transportador que está começando e esse outro que ele já trabalha, mas nunca se preocupou muito com essa responsabilidade. Legal. Eu costumo falar que a responsabilidade da transportadora é quase que igual a do irmão mais novo, né? A culpa sempre é da transportadora, independentemente ali do que aconteceu para aquela mercadoria não ser entregue ou ter acontecido algum tipo de problema no transporte, tá? É regida pelo Código Civil, que é uma legislação de 2002. Então, se a gente pensar, é uma legislação relativamente antiga, quase 30 anos aí. A jurisprudência, que é um conjunto de entendimentos dos tribunais, né, que eles vêm ali interpretando a lei conforme as coisas vêm mudando na sociedade, vai se adequando às alterações que vão acontecendo no mundo do transporte, porque, de fato, né, vocês sabem disso, houve um aumento de fluxo enorme desde então. Mas a responsabilidade da transportadora, ela é objetiva. O que isso significa? Ela é obrigada, ela é responsável por coletar a mercadoria e entregar ao destinatário, né? E, às vezes, de fato, acontece o procedimento de subcontratação, mas, ainda assim, ela é a responsável, inclusive, pela subcontratação, para poder completar esse frete. E existem algumas hipóteses em que a transportadora se isenta dessa responsabilidade. É o que a gente chama, no direito, de caso fortuito, força maior, que são eventos que são imprevisíveis e são inevitáveis. Então, não tem como evitar aquele tipo de evento. Eventualmente, uma greve de um setor que impacte ali diretamente, né? Essas exceções, então, são claras, assim, de quais motivos que uma transportadora, então, pode deixar de não cumprir com as obrigações? Existe claro isso, Elas não estão na lei, mas elas são, de fato, um entendimento que os juízes e os tribunais vêm dando conforme as situações vão ocorrendo, né? Então, a gente consegue demonstrar que, naquele caso, eventualmente, surgiu algum fato que era completamente aleatório à atividade daquela transportadora e que, por isso, ela tem uma isenção de responsabilidade. Mas a atividade da transportadora, ela envolve, de fato, o risco da responsabilidade. Isso é bastante importante a gente entender, não para partir para a atividade com medo, mas, de fato, para se preparar, se resguardar, entender exatamente como que o jurídico ajuda a estruturar essas operações, evitando, então, uma responsabilidade tanto quanto possível, né? Ainda aprofundando um pouco no que o Giacometto perguntou, né? Se eu sou um embarcador, contratei uma transportadora, essa transportadora subcontratou outra, que é o caso de várias transportadoras hoje do Brasil, são só subcontratados. E o problema ou a falta de responsabilidade, ou o erro aconteceu por subcontratado. A transportadora, então, que foi a primeira a contratar do embarcador, que responde, basicamente. Ambos podem responder, Perfeito. Mas a transportadora que subcontratou, ela é responsável. Só que nesses casos, o que ela pode fazer? Se a culpa é do subcontratado, ela se responsabiliza perante o embarcador ou até um consumidor final, e ela, então, pode depois ser indenizada por esse subcontratado. Então, ele pode ser responsável, vamos dizer, num segundo nível, tá? Então, não é que o subcontratado não tem responsabilidade, ele pode ser responsabilizado junto, ou então a transportadora, que é a primeira, ela pode, de fato, vir responsabilizando o subcontratado. Vou te dar um caso prático aí. Eu subcontratei o Bruno tombou o caminhão por excesso de velocidade, eu sou o transportador responsável, acionei o meu seguro não cobriu porque ele estava com excesso de velocidade. É uma excludente, né? É um excludente, aí eu indenizo o meu embarcador, eu posso entrar com uma ação de regressão contra o Bruno? Isso, exatamente. Então, mas aí quem contratou é quem não é obrigado a entrar contra o subcontratado. Até pode também, mas não é comum a gente ver. Normalmente o embarcador ou o consumidor final, ele entra contra a empresa que ele contratou, né? Perfeito.
Então, hoje, se eu sou uma transportadora, eu não consigo, sei lá, pegar uma legislação específica e ler e falar isso que rege a minha negociação. Tem o Código Civil. Ele tem um capítulo inteiro para transportadora, para responsabilidade perfeito. civil da transportadora de mercadorias. E de pessoas também. E existem ali algumas regulamentações também que vão surgindo no meio do caminho. Mas, assim, a gente tem que entender que o legislativo no Brasil não é exatamente muito eficiente. E a gente também tem a questão da NTT, né? Exatamente, tem uma algumas resolução, regulamentações exatamente. específicas. Até 2006. Até vou aproveitar a data. Essa mês passado, agora saiu uma nova resolução da NTT a respeito do seguro de RCV, de responsabilidade civil do terceiro, que o transportador vai ter que contratar. Que o acidente de carga, o seguro de carga já tinha o de acidente obrigatório, o roubo tornou-se obrigatório, e nessa mudança trouxe mais o seguro de RCV aí, que a gente está conversando com as seguradoras. Ainda é um produto novo. Mas já está obrigatório. Que já está obrigatório. A partir acho que não sei se foi dia 25 ou 17 de julho, agora regulamentou, já está obrigatório. Então é mais um seguro aí que, pensando justamente no que a gente está falando aqui, na responsabilidade com o terceiro. Então, um exemplo prático, a carga caiu em cima de um carro parado. O caminhão fez uma curva, caiu a carga e pegou um carro parado. Porque antes não tinha um seguro específico para isso. Então, agora com essa legislação, ele é obrigatório para... Se eu subcontratar alguém, eu tenho que fazer seguro para o subcontratado de terceiro. Porque às vezes contratava-se um autônomo e ele não tinha seguro. Aí acontecia um acidente e a responsabilidade era do contratado. Então essa legislação veio para adequar isso aí. Até porque é muito comum a subcontratação na transportadora, né? A gente vê, por exemplo, muitas transportadoras de São Paulo que não chegam, por exemplo, ao norte, ao nordeste, então vão subcontratando, é natural que isso aconteça. Só que para quem embarcou, para quem comprou, obviamente que existe um resguardo legal, né? Porque eu não sou, enquanto embarcadora ou consumidora, obrigada a saber que o meu transporte vai passar ali por um monte de transportadora. Exatamente. Então, existe essa proteção, mas também existe a proteção para a transportadora que subcontratou de conseguir depois cobrar esses prejuízos, tá? Tem uma assim, sempre lá no nosso canal, nos vídeos, né, quando a gente fala de subcontratação, existem vários subcontratados que falam assim, o cara fica intermediando meu frete, eu fico perdendo. Até a dúvida era para saber se tinha alguma diferença na responsabilidade, porque aí justifica um pouco mais quem é subcontratado. Se tivesse menos responsabilidade, né? Pelo que eu entendi que não, mas... porque, querendo ou não, os subcontratados, eles ficam intermediados o frete dele, né? Alguém contrata e subcontrata eles. E o sonho de vários subcontratados é pegar o frete direto, né? Então, mas eles têm que saber que talvez aumente a responsabilidade, mude um pouco com quem eles estão negociando, a capacidade de talvez indenizar um embarcador, daí entre outros fatores, né? Bruno, e assim, é muito importante a gente entender qual que é o papel do jurídico nesse momento, o que a gente se preocupa muito quando a gente vai passar qualquer tipo de orientação para a transportadora, tá? Para além de ter essa possibilidade de responsabilidade de indenização monetária mesmo, o papel das transportadoras que subcontratam é saberem quem elas estão subcontratando para evitar esses prejuízos, porque isso gera ali para a transportadora a imagem fica abalada perante o embarcador ou perante um consumidor final, né? Se a gente está falando de marketplace, às vezes acaba tendo reclamação demais de consumidor de mercadoria que atrasa, que chega variada, etc. Então, isso vai diminuindo nota e isso tudo vai gerando impacto ali no comercial da empresa também. Então, essa questão de subcontratação, existe sim a possibilidade da transportadora responsabilizar os subcontratados, mas eu sempre gosto de orientar que você pode ter o melhor contrato possível com o seu subcontratado. Não é exatamente isso que vai evitar o problema, é você saber quem que você está subcontratando. Quem são os motoristas da subcontratada? Eles estão aptos, de fato, a fazer esse transporte? Como é essa frota? Né? Então, isso é muito mais importante, é papel do advogado fazer essas perguntas, do que simplesmente eu colocar e empurrar um contrato lá mega estruturado. É legal você falar isso, porque assim, se eu sou subcontratado e eu quero começar a pegar carga direto e eu subcontratar outros, eu vou ter um trabalho de escolher quem vai ser meu subcontratado. Existe um trabalho aí, não vou dizer invisível, porque é até visível, mas existe um trabalho ali que tem que se fazer, não é só... Normalmente subcontratados, eles recebem o frete já, né? É muito mais
a negociação comercial para eles é mais fácil, vamos dizer assim, né? Como vamos dizer assim. Vamos dizer assim que essa questão que você disse aí da saber quem é o meu subcontratado, isso impacta. Eu tô falando pelo lado do seguro porque é o dia a dia que eu vivo. É muito importante, até quando se fala em seguro de carga, por exemplo, hoje eu vou subcontratar alguém no frete Brás aí aleatório. Isso pode impactar em ter um sinistro, ter a pólice aí com um aumento de custo porque subcontratou de qualquer forma. As seguradoras, elas entendem hoje que contratarem aplicativo de frete Brás sem Investigação, né? sem uma investigação dessa aí, tem seguradora que não quer aceitar mais os aplicativos de frete, porque impacta diretamente no resultado da conta, né? Porque se a gente puxar um histórico de sinistro, você vai ver que os sinistros estão concentrados muito nessa contratação aleatória. Sim. Então é um caminho bem longo e bem complicado, por isso que tem que ser bem estruturado mesmo. E de fato, assim, o contrato é muito importante, mas ele não é isolado, né? Então, muitas vezes eu gosto de ser bem transparente com o cliente e falar, olha, a gente pode estruturar, sim, um contrato, deve ser um contrato bem estruturado, mas espera aí, deixa eu entender como que tá funcionando a tua operação, como é que tá funcionando a tua frota e dos teus subcontratados. Isso é mais importante do que o contrato que eu vou redigir, né? Esse contrato que você vai redigir, o transportador consegue colocar no sistema para... Sim, essa é uma das vantagens lá do TMS, que eu até estava conversando com a Sirlene, nossa gestora de produtos. Ela falou que foi uma divisor de águas quando colocou no sistema a parte de contrato de frete, né? Porque a gente já tem um padrão, mas a gente dá a possibilidade para qualquer transportadora fazer específico, né? Tem transportadores que pedem documentos específicos, ou talvez dentro do Código Civil, era até uma pergunta, tem algumas coisas específicas que a gente consegue colocar no contrato, né? Existem segmentos, como por exemplo, de transporte de agroquímicos, né? Que tem algumas coisas específicas, MOP, solicitação de algumas coisas, o que acontece se atrasar, o que acontece se não atrasar, em relação a despesa de viagem, né? A diária, se atrasar e o cara tiver que dormir lá, o motorista tiver que dormir lá. Então, eu até peguei um modelo de contrato para estudar ontem e falei, pô, tem um monte de coisas lá. Eu até tinha um monte de coisas que eu falei, cara, será que isso daqui já não é óbvio? Tá só enchendo linguiça, né? Vamos dizer assim, já tá sendo regido lá pelo Código Civil? Ou posso mudar isso mesmo? Que inclusive é a pergunta, né? Eu posso fazer bem adequado para mim, muito específico, até que momento eu vou extrapolar o limite legal, o que eu posso pedir uma transportadora ou não? Um contrato entre duas partes, ele é livremente regido, né? Não pode ter nada que seja impossível a uma das partes cumprir, mas ele é completamente negociável. Então, sim, o ideal é que se olhe exatamente como vai ser aquela operação, como que acontece ali na rotina daquelas transportadoras, porque assim, não existe uma solução, por mais que a gente tenha uma atuação com expertise em transportadora e em embarcadores que se utilizam do serviço de transportadora, a gente não consegue colocar todo mundo numa caixa. E muitas vezes essa é a repulsa do advogado, que ele dá solução igual para todo mundo. Eu preciso entender teu negócio, eu preciso entender como funciona a tua frota, por que você está subcontratando, né? E por que estão acontecendo problemas? Esse é a principal pergunta. E aí, com essas perguntas respondidas, está faltando procedimento adequado, está faltando processo, está faltando gestão. A gente ajuda a construir essas respostas e aí você coloca no instrumento de acordo com como funciona aquela operação. Eu não tenho como dar uma solução. Eu tenho diversos clientes que fazem venda por e-commerce. Cada um tem sua realidade. Mesmo sendo, às vezes, do mesmo setor, cada um tem sua realidade, vende para lugares diferentes, a forma de precificação é diferente. Então, assim, não tem como a gente encaixotar. O contrato, ele tem cláusulas a gente fala que são cláusulas padrão, tá? Mas elas são negociáveis sempre entre as partes. A gente precisa, de fato, entender qual é a peculiaridade daquele caso em específico para conseguir, por exemplo, de fato... atraso na entrega, eu consigo, ser maleável no que vai ter de punição ou não para transportadora? Com certeza, você pode colocar multa, você pode colocar uma série de responsabilidades. Só que aí que tá, às vezes eu coloco lá, a pessoa coloca um contrato que o subcontratado vai pagar uma multa altíssima lá na hipótese de ele atrasar a entrega numa mercadoria, de uma carga, por exemplo.
Só que esse subcontratado, às vezes, não é solvente, às vezes é uma transportadora muito pequena, que nem tem condição de pagar É um aquela multa. autônomo, tem um único veículo. Tem nem condição de pagar aquela multa, entendeu? Aí fica pra inglês ver, vamos dizer. Fica. E aí, assim, você tem um contrato redigido que, na verdade, no fim do dia, ele não te resguarda de nada. Então, vale muito mais, é o que eu falo, a relação comercial, estabelecer, de fato, um contato, entender quem que você está subcontratando, quem que você está colocando como motorista na tua frota, quais os procedimentos, que tecnologias vocês estão usando, para, de fato, ter uma segurança. Isso é mais importante do que um contrato de 10 páginas, né? Perfeito, é o que está acontecendo na realidade. Só trazendo um dos pontos aqui que a gente tem convergência, porque a gente tem o TMS, tem o sistema lá para transportadora, e a gente tem também um aplicativo de canhoto digital, perfeito? Que apesar de ser mais focado para o embarcador, a gente tem algumas transportadoras que utilizam. E eu até vi em algumas anotações, eu consigo colocar isso no contrato, o canhoto ou outros documentos para considerar a entrega finalizada, para fazer o pagamento do frete. Assim, Qual que é o impacto do canhoto, assim, na entrega ou na responsabilidade? consegue, mas nada vai substituir ali o canhoto ou a comprovação da entrega. Na verdade, no fim do dia, a maior segurança é comprovar que aquela entrega foi efetivada. Pensando no embarcador, né? Se ele quiser cobrar, por exemplo, aquela mercadoria, algo nesse sentido, ele precisa comprovar. Então, num contrato, eu não tenho como colocar a falta de comprovante ou de assinatura do canhoto, ou algo nesse sentido, vai ser suficiente para, mesmo assim, ser considerada a mercadoria entregue. Isso pode ser discutido. Posso colocar no contrato, mas isso pode ser discutido, tá? Perfeito. Mas, por exemplo, se a transportadora não entregar o canhoto ou perder o canhoto e o cliente não pagar, a responsabilidade é da transportadora ou o embarcador? Por isso que né, ele pode até ter entregue, mas não tem o canhoto. Ele perdeu o papel, vamos supor. Ele vai ter que entrar com uma ação, se ele for fazer judicialização, ele tem que entrar com uma ação para provar que ele entregou. Então, assim, é um procedimento judiciário, não é rápido, né? Então, quando a gente pensa nessas situações de cobrança, a melhor segurança que a gente tem, que a gente orienta, tanto o embarcador quanto o transportador, tenha toda a documentação. Porque sem documentação, a gente pode até entrar, né? A gente vai entrar com prova de conversa de WhatsApp, enfim, algumas outras maneiras de demonstrar que houve uma entrega, eventualmente, mas fica muito mais difícil. A gente tem que adotar um procedimento muito mais demorado para o judiciário do que eu simplesmente entrar cobrando. Então, é muito mais seguro que se tenha toda a documentação, né? E aí, a solução tecnológica, com certeza, ela vem como uma possibilidade de evitar esse tipo de falha, que é o que a gente vê, assim, comumente acontecendo de sem canhoto, ou vem uma identificação ali, tudo que você não consegue entender quem recebeu, assinatura, golpe, que também é comum, então... Se a gente falar o embarcador precisa do canhoto da nota, contrata uma transportadora, a transportadora subcontrata. É o motorista da transportadora subcontratada que vai ter que pegar ou mandar uma foto ou mandar por correio um dos documentos que faz sentido para o embarcador se resguardar em relação ao cliente. Eu acho que é esse processo que fica, né, assim, é moroso, fica difícil, né? Eu tô com um caso, inclusive, no escritório, que é na verdade, é de um embarcador, né? E é referente à subcontratação. Era ali uma redistribuição em São Paulo, ia para o Nordeste, e gerou prejuízos para o cliente, não só financeiros, mas de questões comerciais, né, para o embarcador. Então, assim, realmente, a responsabilidade da transportadora na hora da subcontratação, ela é para além do financeiro, né? Ela tem que realmente se resguardar de outras formas. Perfeito. Você tem alguma pergunta? Não. Resumindo, tenha um comprovante de entrega. Você trouxe aqui alguns, né? Você tinha comentado que talvez tinha uns casos, uns exemplos reais. Você tem algum que chamou a atenção, assim, nesses anos que você trabalha lá Nesses no últimos escritório? 13 anos, a gente tem bastante história para contar aí de problema com transportadora, principalmente a nível documental, né? Mas é bastante comum a gente ver problemas, por exemplo, com motoristas. E aí, quando as empresas chegam, né? Tô com problema de contratação de motorista e tudo mais, você vai entender que, na realidade, não existe um procedimento estruturado para contratação de motorista, para acompanhar como esses motoristas estão. Você solta um motorista, ele vai
pegar a estrada e vai Brasil afora com a tua frota, aliás, com a frota do teu cliente, né? Com a mercadoria do teu cliente, com o teu caminhão, que tá lá com a tua logo, muitas vezes. Então, a gente tem que dar um passo para trás. Como está sendo o processo de compliance dentro da tua empresa? Que tem gente que fala, minha transportadora é pequena, não preciso fazer toda essa investigação. Se você quer crescer, você precisa, né? Só o que é o compliance numa transportadora? Compliance, ele é uma política, vou falar em termos bem gerais aqui, tá? São políticas que ajudam a empresa a não ter procedimentos que falham e evitar a anticorrupção, evitar a corrupção dentro das empresas. Então, o compliance ele é muito importante para você, primeiro, mapear processos internos, procedimentos internos das empresas, olhar se eles estão sendo de fato cumpridos, né? Então, às vezes você chega lá numa empresa e aí tem 10, 15 manuais por setor de procedimento. Aí você vai olhar, ninguém está cumprindo aquilo, cada um faz do seu jeito, aí começa a aparecer um monte de falha, vira um grande caos. Então, o compliance ele garante que essas políticas são cumpridas. Em linhas gerais, é isso, tá? E aí, quando a gente fala de processo de contratação, realmente a empresa a transportadora se preocupar, antes de ter um contrato ou com o motorista, ou com eventuais terceirizadas, enfim, quem é essa pessoa que tá levando minha frota, né? Então, o motorista, eu tenho um caso mais emblemático, um motorista alcoolizado de caminhão ali, fazendo um transporte, um frete. Ele causa um acidente bem grave, prejudica terceiros, na verdade, um terceiro, que hoje essa transportadora paga, por exemplo, uma pensão vitalícia para essa pessoa que foi vítima do acidente. E qual que é o problema? Era uma transportadora de cidade pequena, mas que prestava serviço para grandes indústrias locais, e ela teve ali um problema comercial gigantesco, ninguém mais queria contratar, entendeu? Então, assim... Fecha a transportadora. E aí vai falar, a culpa é do motorista? Obviamente que no fim do dia mas e quem estava fiscalizando? Quem contratou? Como é que foi feito esse processo? Ele é acompanhado? Então, muitas vezes você bota para dentro lá o motorista e é isso aí, deixa a coisa acontecer. Entra naquele processo de gerenciamento de risco, da consulta e cadastro, né? Então, assim... Hoje tem várias ferramentas aí que... Vamos falar de um pequeno transportador. Eu tenho 3 caminhões que vale um conjunto, sei lá, 1,5 milhão. E às vezes o transportador fala, mas eu vou gastar mais 8 mil para pôr um sistema de câmera no meu caminhão. E talvez teria evitado o problema desse aí. Não, mas é muito caro, eu vou ter mais 8 mil. Mas quando chega uma ação dessa aí no final do dia, como você disse, a responsabilidade é muito grande, né? Eu costumo falar que caro é aquilo que não se paga, né? Então, quando você investe em alguma coisa que evita prejuízo, e de novo, eu sou muito chata para falar com o cliente assim, olha, prejuízo financeiro, obviamente, é o que a gente tem que evitar. Mas não é só isso. Às vezes você está ali construindo uma empresa há 10, 15 anos no mercado, e é uma situação que gera, às vezes, uma quebra de confiança da tua rede de clientes. E aí? É pior do que um prejuízo financeiro, né? Então, precisa ter esse cuidado, a gente vê que essa consciência está sendo criada, né? Muitas vezes até por exigência da seguradora também, que pede que seja cumprido uma série de requisitos para conseguir fazer a eventual cobertura, mas ainda falta consciência. O brasileiro, ele já é difícil ser empresário no Brasil, que você está sempre sujeito a risco. Mas o brasileiro, ele se arrisca muitas vezes ainda mais do que seria necessário. É sempre clichê que a gente fala aqui, a dificuldade de gestão nas empresas brasileiras. Mas a gente que trabalha com TMS, igual. O maior desafio hoje do nosso sistema é evoluir. O canal começou, Pode Transportar começou para ajudar as transportadoras a evoluírem em gestão para poderem usar o sistema na plenitude, para você ter ideia. Então, assim, o segmento de transporte... Quando a gente fala de compliance, igual eu falei, pedi para você explicar, né? O que é compliance? Eu acho que a maioria desses termos, ou processo, ou essas burocracias que eles enxergam, muitas vezes eles nem entendem por que isso existe e por que isso ajuda eles, na verdade, ajuda os transportadores, entendeu? Então, o nível de gestão nas transportadoras hoje é bem baixo, vamos dizer assim. Que é o que a gente está tentando mudar um pouco, né? O risco, ele tem que ser calculado, né? Então, você tem que saber quais riscos você está sendo submetido ali, mas tudo é possível de ser mitigado, e eu sempre falo que a gente tem uma atuação no escritório que eu não vendo contrato. Não me interessa só seu contrato.
Às vezes eu vou entrar na tua empresa e eu vou olhar que teu problema, ele tá na gestão, ele tá na falta de procedimento, ele tá na falta de tecnologia, tá nas pessoas que estão ali, às vezes, ocupando cargos que não tem nada a ver com a posição que ela deveria estar ocupando, que às vezes vai subindo ali para nível de gerência, mas aquela pessoa não tem nenhuma capacidade de gerência. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho e entender onde está teu problema, te ajudar a solucionar isso. O contrato, ele é uma ferramenta importante, ele tem que ser bem redigido, claro, mas ele é o que eu digo, assim, ele é o fim de toda uma outra coisa que a gente tem que fazer aqui antes. Então, isso tem que realmente tá na cabeça do empresário, né? Às vezes existe uma repulsa de advogado, porque advogado, historicamente, ele vem para falar que não dá, que não pode, ou então te empurrar um monte de documento que você guarda lá e não usa. Não é sobre isso. A gente realmente tenta ter uma atuação bastante diferente para conseguir entregar muito mais do que só um contrato. A ideia é entregar solução e a solução, muitas vezes, ela não está no contrato, ela está no procedimento. A gente que trabalha muito com transportadora, eu acho que falta no mercado profissionais que entendam de transportadora. Porque a gente tem, ela deve ter mais de 300 após de transporte. Cada cliente é uma operação diferente. Aí a gente está falando de contrato, né? Eu tenho o cara que puxa o frigorificado, mas eu tenho o que puxa o frigorificado que é boi, então é diferente do porco, que é diferente do frango. Então, assim, no mesmo segmento tem várias. Todos são frigorificados, mas é bem diferente. Então, assim, porque um entrega só para o distribuidor, o outro faz varejo. Então, tudo isso aí o que faz varejo tem que se preocupar com a entrega. Horário de entrega. É horário de entrega, porque não dá para entregar no mercado a qualquer momento. Exatamente. Então, são contratos, realmente o segmento de transporte, eu acho que falta profissionais que entendam de transportadora. E de transportadora, e entender mais do que o segmento é entender aquele teu cliente. Eu gosto muito de visitar, a gente gosta muito de fazer visita para cliente, na verdade, quando ele entra, principalmente na nossa carteira, para a gente entender a operação do começo ao fim, para conseguir ajudar de uma forma muito mais eficiente, entendeu? Então, se eu não conheço do teu negócio, como é que você vai sentar na minha mesa muitas vezes e eu vou conseguir te falar exatamente qual é a solução? É muito difícil. Então, assim, é chute e acerto. Não é dessa forma que o jurídico tem que trabalhar quando vai ajudar as transportadoras aí a mitigar esses riscos que acabam acontecendo. Pode ser que você chegue lá e veja que tem que mudar a gestão antes de mudar o contrato, né? Porque se mudar, não vai... Bruno, o contrato não vai fazer nem sentido fazer o contrato. Tem caso que os sócios não se entendem, que um tá querendo ir pra cá, outro tá querendo ir pra cá. Então, a empresa tá uma bagunça sendo refletida em tudo aquilo ali. Então, o problema não tá na falta de um contrato de frete, um contrato com uma subcontratada. Não é esse o problema, ele tá muito antes. Então, a gente precisa realmente fazer esse mapeamento para conseguir entender, né? Não. Um dos itens que eu também tinha anotado fazendo uma pergunta bem, como se estivesse pensando em abrir uma transportadora, porque o transporte, dirigir o caminhão é uma parte, né? E tem a parte de descarregar, tem outras coisas que envolvem o transporte da mercadoria, que não é só dirigir o caminhão. Tem algum caso ou alguma coisa que reage isso? Eu sei que tem alguns seguros adicionais de descarregar, se quem que vai pagar pela carga para ser descarregada, como que funciona a responsabilidade de contratar o chapa, né, que eles falam. Então, mesma coisa que eu comentei lá no começo. Se eu acabei de abrir a transportadora, fui contratado, de quem são essas responsabilidades? Como funciona? Se quiser também complementar, já comento com esses seguros adicionais que existem, né? Existem algumas coberturas no seguro de carga, como carga e descarga, içamento, mas aí vai de encontro com o que você disse. Você precisa entender a operação para ver se faz sentido aquela cobertura. Com certeza. Essa questão do chapa é algo a ser observado, porque se você contrata um chapa aleatório e acontece um roubo, por exemplo, e esse chapa está junto num caminhão e não foi feito consulta e cadastro desse chapa, você pode ter um problema de indenização. Então, tem que ser bem analisado essa questão de chapa aí, que é bem comum aí. E as coberturas acessórias existem, algumas, mas vai depender muito do tipo de mercadoria. Não é para qualquer mercadoria que cabe, mas existe. Tem que ser consultado. A gente sempre fala, né, para alguns clientes, sei lá, às vezes alguns têm problema com rótulo, não pode molhar e não sei o que. Então tem uma cobertura muito específica sobre aquilo. Tem uma cobertura específica que a gente chama de avaria. Então. Então, assim, a avaria é para o não acidente. Deu uma freada, a carga se deslocou, quebrou alguns
Tinha embalagem de vidro, quebrou. Então, não houve um acidente de trânsito. Houve... Então, essa cobertura é para isso. Mas é uma cobertura acessória que é contratada na hora É opcional. É opcional, mas muitas vezes as pessoas não se atentam a isso, né? E a gente sempre gosta de frisar. Você, no teu caso ali, eu sempre gosto de falar, o ideal é contratar o seguro adicional. Porque não é em todo caso que você vai estar garantido pela cobertura do seguro obrigatório. Então, esteja atento a isso. Né? Na corretora a gente tem... pelo menos 2 que a gente sempre oferece, porque às vezes o transportador não sabe que existe. Cobertura de avarias é uma delas, e limpeza de pista. Limpeza de pista, porque você tombou um caminhão, sujou a pista, a responsabilidade é sua, você vai ser enquadrado. Não entramos nem na questão do seguro ambiental, que aí já é dá para fazer um episódio só falando de seguro ambiental hoje, que... Quando você falou de responsabilidade hoje, aí, o seguro ambiental, depende de onde você toma um caminhão aí, a responsabilidade é do subcontratado, do contratado, do dono da mercadoria, de quem comprou a mercadoria. E aí você vai envolver órgão público, investigação. O Ministério Público vai acionar todo mundo, vai pegar todo mundo. Eu tava brincando, assim, esses episódios é aquele episódio que o cara que tá querendo abrir a transportadora, se ele assistir, talvez ele desista. Mas assim, não tem nenhuma atividade no Brasil que você queira fazer que não tem risco, eu acho. Não existe, né? Então, no setor de transporte, a questão do seguro, ela é bem ampla. Tanto para o embarcador, como para o transportador. Nossa, o que ela tem que indicar você. Ela vai fazer o contrato, já cometo... Porque eu fico vendo, claro, trabalho com várias transportadoras, a gente vê pessoas bem intencionadas querendo abrir ou com transportadora. Esse nível de conversa, de entendimento de por que serve um seguro de avaria, acho que a maioria dos transportadores nem sabe, nem consegue entender para que serve. Então... Os pequenos, principalmente. Isso, que a maioria são raríssimos os que entendem todo... E entra naquilo lá, ele tem que ter a gestão, que se não for a gente qualificar eles a explicar o porquê, né? Claro, a decisão é deles, mas acho que é um trabalho aí de 3 partes para todo mundo ir melhorando essa gestão, né? Porque... E assim, a gente precisa entender, e aí por isso que é muito importante você entender daquele cliente em específico. Cada empresa tem teu momento, algumas não podem investir em determinadas coisas mesmo naquele momento, a gente sabe disso. Mas quando você sabe que você está sujeito àquele risco e alguma coisa acontece, aquele risco é calculado. Então, não é meu papel chegar lá e falar, olha, você precisa contratar isso, isso e isso, precisa arrumar isso, isso, isso aqui. Às vezes não é a realidade da empresa, né? No momento que ela está. Só que quando ele sabe e aí ele entende que ele vai assumir esse risco em detrimento disso aqui... ele tá muito mais tranquilo na operação. Se acontece alguma coisa, não vem aquela surpresa de, meu Deus, eu não sabia que eu não tava... Ele até consegue precificar o risco melhor, né? Com certeza. Isso é uma bola de neve ali que vai realmente, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a gente está aqui falando sobre a responsabilidade do transportador, né? Que tem que ter a gestão para ter um contrato bem feito de acordo com a realidade. Dependendo da realidade, vale a pena contratar seguros adicionais, né? Tipo, talvez faça muito sentido contratar esses seguros adicionais para você não ter uma surpresa. Mas se eu for pensar numa transportadora, Adreisa, o que eu, como transportador, tenho que pensar para... Não só para execução do bom contrato, né? O que eu tenho que pensar, que talvez coloque no bom contrato, na minha gestão, onde para eu formalizar isso com o meu embarcador, com o meu cliente, para eu me precaver. Quais são os principais pontos, assim, se você puder... Claro, né? Para fazer um bom contrato, tem que contratar você, mas se for assim, de modo geral, quais são os pontos que não podem faltar nesse contrato? Bom, vamos lá. Então, tudo começa, vamos voltar um passo aqui, começa na negociação, né? Então, existe ali uma definição de responsabilidade, por exemplo, no atraso da entrega, multas contratuais, um atraso ou avaria ou entrega de mercadoria pela metade acaba acontecendo. Então, definir essas responsabilidades e quais vão ser as sanções. Existe uma necessidade de responsabilidade quando você pensa na entrega do desembarque da mercadoria, embarque e desembarque, né? Então, quem vai ser o responsável por desembarcar e se acontecer algum problema com o desembarque, quem vai arcar com isso? Porque, teoricamente, quem arca é a transportadora. Então, o motorista, normalmente, ele não tem, né, o dever de fazer o desembarque, mas se ele causa alguma questão ali, inclusive não só no produto, mas na própria estrutura da empresa, algo nesse sentido, a transportadora ela é responsabilizada. Então, quem vai fazer o desembarque, como vai ser feita essa contratação para fazer o desembarque,
E outras questões ali envolvendo questões mais negociais mesmo, vai depender muito da natureza da carga, né? Então, de às vezes estragar ou ter algum tipo de problema. O básico, então, parece assim. Porque normalmente as pessoas pensam no caminho feliz, né? Ah, vou pegar a carga, pensar tudo que pode dar errado e o que faremos se der errado. O contrato é para não ser usado. Eu sempre falo sobre isso, né? Então, eu não quero que você use o contrato que eu redigi. Justamente porque se ele está sendo usado é porque teve algum problema ali que por isso ele está sendo utilizado. Então, a conversa, a negociação precedente, ela é o principal ponto. E aí a gente vai colocar tudo isso em um contrato. Contrato mal redigido, ele não é que ele só não te resguarda. Ele pode te dar prejuízo. Então, assim, precisa ter bastante cuidado na hora de dispor, tá? E a gente sempre se preocupa, de fato, em não trazer um contrato pré-pronto para uma empresa que está ali numa relação muito específica com alguma questão comercial, principalmente pensando em transportadora, porque eu preciso realmente levar em consideração uma série de coisas. A exemplo, se ela tem uma contratação de um seguro adicional ou não. Então, isso também tem que estar previsto no contrato, né? Pensando numa Os eventual... seguros obrigatórios consta no contrato? Consta. Pode constar, né? Mas, na verdade... Deixa eu ver numa olhada. Até no modelo nosso que nós temos, né? Que fala assim, você é responsável por todo o seguro. Mas já é uma legislação que tem que ter. A lei obriga, né? A lei obriga. Então, aí você pode colocar ali, por exemplo, numa questão de, principalmente seguro adicional, né? Se eu tiver que acionar meu seguro, então a outra parte ali, um subcontratado, é responsável depois por me indenizar do que eu tive que pagar. Então, assim... A gente pode dispor diversas formas a pensar na realidade daquela operação específica. Tá? Mas como embarcador é possível. Então, olha, minha mercadoria, eu preciso de uma cobertura de avarias em função dela ser exigir. Então, é possível. Pode exigir, sim. Tirando do que a gente conversou aqui, na minha cabeça, assim, de modo simplificado, o que acontece se eu atrasar, o que acontece se eu perder a mercadoria, o que acontece se eu não comprovar a entrega. Eu acho que esses são, pelo menos na minha percepção da nossa conversa, que são os três mais básicos. Isso é parte daí. Claro que vai depender depois da especificidade. Atraso e não entrega, você pode ser responsabilizado tanto pela carga em si, mas pelos lucros cessantes, como você falou. Inclusive, a gente tem casos... práticos sobre isso, em que não houve um atraso na entrega, isso prejudicou a produção da empresa, que estava dependendo daquela matéria-prima, e aí a gente conseguiu demonstrar ali que houve lucro cessante. Então, assim, não é só o valor da carga. Eu gostei que você falou do lucro cessante, eu queria aprofundar só um pouquinho, que talvez algumas empresas maiores, né, algumas transportadoras maiores, porque eu, assim... morro de medo de lucros cessantes. Porque uma coisa é a carga que você está transportando, que pode ser uma carga cara, inclusive. Mas o lucro cessante, se você não sabe o que é utilizado, ele pode ter um prejuízo muito grande com o lucro cessante. Né? Tipo, ele pode ter deixado de ganhar um valor 10 vezes, 20 vezes o valor da carga. Porque é uma coisa... claro, é difícil de provar, mas se acontecer... Queria que você só elaborasse um pouquinho mais essa parte da responsabilidade com o lucro cessante. Porque uma coisa é a carga, outra coisa é você não entregar e ele ter lucro cessante porque você não entregou a carga. Eu tenho um caso bem recente, inclusive. Chegou uma mercadoria, então, no porto ali, e era metal, né? Ele veio para Londrina, teve um problema de logística da transportadora e por ter ficado em atraso 3, 4 dias, a empresa teve um problema de produção e aí isso impactou na entrega dela com os clientes dela e a gente verifica ali um prejuízo de fato na não produção, né? E todos os impactos que isso gera. Isso é o lucro cessante, a gente precisa entender. Muito importante, inclusive, que tanto transportadora, contratada, subcontratada, motorista, todo mundo esteja ciente da carga que ele está carregando, né? Porque justamente cada tipo de carga vai gerar uma responsabilidade diferente. Às vezes não só referente à carga, mas também a eventuais lucros cessantes. Esse metalúrgico é um exemplo, mas tem N outros exemplos aí que a gente poderia trazer, tá? Se eu levo uma carga no porto atrasado e o navio saiu porque eu atrasei e aí a carga ficou... É lucro cessante? Configura? Pode configurar. Quando? Imagina, qual é o lucro cessante? Tudo que você deixa de ganhar... Pode dar até danos à imagem, né?
Sim. Tudo que você deixa de ganhar por causa de um atraso, de uma falha. Então, o lucro cessante é isso. É o que eu deixei de produzir, o que eu deixei de vender enquanto aquilo ali estava acontecendo. Eu preciso demonstrar. Então, numa linha normal, aqui num mês, eu faturo tanto com a minha produção. Por causa dessa mercadoria que ficou parada, que chegou atrasada ou algo nesse sentido, eu consigo demonstrar contabilmente que minha produção ela caiu diretamente decorrente disso aqui. E aí, então, você me indeniza, né? Então, sim, qualquer evento que gere isso, é possível haver a responsabilização da transportadora. Eu me colocando no lugar do dono de uma transportadora, esse era o maior, assim, o maior risco, né? Porque é uma coisa, acho que pouco conversada, pouco discutida, pouco entendido pelas pessoas. Imagina eu, como transportador, ter que entender que é o impacto dessa carga no meu cliente para eu saber o risco, até para eu precificar, como eu falei, porque eu não posso correr um risco sem entender o que pode acontecer se eu falhar, né? E isso vem lá de trás, do alinhamento comercial. Então, se você sabe que você tem um tempo de transporte, isso precisa ser alinhado com o embarcador, com tanto o embarcador quanto o destinatário, né? Isso precisa realmente ser descrito para evitar que aquela pessoa esteja esperando uma carga que não vai chegar, uma mercadoria que não vai chegar naquele Será que tempo. existe um seguro para lucros cessantes? Existe, mas nesse caso aí eu preciso entender bem a operação, mas existe. Que o lucro cessante, ele também tem que ser judicial, né? Então, ele precisa ser comprovado num processo. Muitas vezes é feito perícia contábil, entre outras coisas, para conseguir Perfeito. mostrar. Andreisa, é interessante todos esses pontos que você colocou. Mais uma vez, então, reforçando aqui para nossos ouvintes, para as transportadoras que nos acompanham, a importância de você entender a operação como um todo, a importância da gestão. E, claro, a gente falou aqui sobre a responsabilização da transportadora. E é claro que a gente vai cair num contrato, né? Vai cair em contratar algum serviço de advocacia, alguém que entenda disso. Então, a intenção aqui é sempre auxiliar vocês entenderem um pouquinho melhor o mercado, colocar uma visão diferente do que um pouco mais profunda, principalmente nesses episódios que a gente faz de 40 minutos, 1h30, dependendo do tema. Então, eu queria que você explicasse um pouco os serviços que vocês prestam, Andresa, lá na Bravo Medina Advogados. Para quem tiver interesse, claro, a gente vai colocar os contatos da Andresa e do escritório nos comentários, talvez aqui em algum lugar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, falasse sobre a prestação do serviço mesmo que vocês fazem que pode ser feito para as transportadoras ou para os embarcadores, né? Legal. Bruno, a atuação, principalmente na parte consultiva, ela é pouco jurídica, tá? Então, a gente se preocupa, o escritório se preocupa muito em oferecer solução, de fato, a gente fala personalizada, não é clichê, é realmente olhando para aquela operação, entendendo aquela necessidade. Não tem como eu encaixotar produto no jurídico, tá? Até tem quem faça isso, mas na verdade o ideal é de fato você entender cada tipo de empresa. Eu costumo dizer que muitas vezes vem a empresa e fala, eu preciso de um contrato. E aí você vai olhar e na realidade são outras coisas anteriores que estão faltando. E é basicamente como um médico, né? Às vezes você vai lá e fala, tô com dor de cabeça, quero um analgésico. E daí você vai ter uma investigação, você não dorme, come tudo errado, tem um monte de problema. Então, não é exatamente aquilo ali que é a tua necessidade. Pode até ajudar por um tempo, mas não é aquilo. E a atuação do escritório, ela realmente vem muito ao encontro nessa parceria com o empresário, escutar o empresário muitas vezes é muito solitário, né? Acaba querendo impressionar até o advogado e vice-versa, e acaba não tendo uma conversa de fato honesta sobre o negócio, quais são os próximos passos, próximos projetos, próximos produtos, e de fato para a gente conseguir entregar uma solução que vai além de um contrato ou de uma série de documentos para a empresa. Então, a gente se preocupa muito, de fato, em acompanhar todos os movimentos da empresa. Eu, particularmente, gosto muito de acompanhar até processo seletivo dos meus clientes para olhar, ele está contratando um head comercial. Opa, então talvez a empresa vai para um outro patamar. Como é que a gente consegue ajudar? Ou produto, como é que a gente consegue ajudar essa pessoa que às vezes está entrando para desenvolver uma série de produtos? O jurídico, ele precisa andar junto, né? Ele não é, de fato, aquela coisa chata de contrato, né? A gente foge desse tipo de atuação.
Gente, então o checklist é: conversem com seus clientes, tenham o entendimento da operação, façam um contrato com a Bravo Medina, contrato é a Adreísa, façam um segurando Jacometo, coloquem o contrato no sistema do transporte fácil, tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é mais uma das iniciativas que a gente tem para qualificar o mercado de transportadora, né? Acho que a gente já passou de 11 mil inscritos no canal, então não é à toa, porque a gente realmente faz algo para melhorar o mercado, né? Claro que tem aqui o oferecimento de nossos serviços, é parte do... Até por isso que a gente entende do que a gente está falando. E o segmento de transporte, como a gente sempre fala, é um segmento diferenciado, tem que entender de transporte, tem que ter, né? Não pode ser um advogado que nunca trabalhou em transporte e chegue lá, ou alguém que faz seguro que não trabalhou com transporte. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até mais, pessoal.